Elon, Escola de Ciência. Boa tarde a todos e a todas. Hoje continuaremos com a série Diálogos Elon, todas as quartas-feiras, quinzenalmente. E hoje nós teremos a oportunidade e a grande satisfação, né, de ouvir o professor Alberto Fázio, né, que, além de diretor da ILO, é um pesquisador renomado, com grandes contribuições à física da matéria condensada, professor pesquisador bastante conhecido, professor titular do Estudo de Física da USP e membro da Academia Brasileira de Ciências, onde tem tido destacada atuação em favor da educação, tá certo? Com interessantes propostas de mudança do ensino superior. Enfim, é um cara. Então, além de seu interesse pela história da física, etc., ultimamente ele tem se envolvido mais nessas questões de história e filosofia da ciência, principalmente na parte de mecânica quântica, tá certo? E também na questão de inteligência artificial, etc. Ele é um dos introdutores, né, da aprendizagem da machine learning na física da matéria condensada, na física de materiais, né? Mas hoje ele vai falar sobre Heisenberg, né, nas comemorações do Ano Internacional da Ciência e Tecnologias Quânticas. Prazer enorme recebê-lo, chefe. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Nelson. Amigo para essas coisas, que ele só elogia, né? Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Como disse o Nelson, estamos aqui comemorando este ano pela ONU, Unesco, né, o Ano Internacional das Ciências e Tecnologias Quânticas. E eu vou falar sobre o Heisenberg. O Nelson já falou na palestra dele muito como aparece o trabalho de Heisenberg. Eu não vou falar do trabalho em si. Nós não teremos muita física, ou teremos física demais, ou teremos filosofia demais. Vamos ver aqui, então. O título da palestra é Emaranhamento de Heisenberg, Família, Pátria e Ciência. É um trocadilho com emaranhamento quântico, mas que é fundamental para vocês, né? É uma postura da ciência diante da sociedade. Então, eu vou discorrer sobre o Heisenberg, né? Pegar a trajetória do Heisenberg, como eu poderia ter pego um outro pesquisador. Mas o Heisenberg, em si, ele tem um fato, né? Que vocês vão, até o final, vocês vão entender esse fato. No final da palestra, vocês vão fazer pergunta e eu vou fazer pergunta para vocês também, tá? Então, suponhamos que nós estamos em 1989. O Bohr, Niels Bohr, o homem da física atômica, o pai lá dos modelos atômicos, né? Ele morreu em 1962, né? O Heisenberg, né? Ele morre, que é o que fez o trabalho quântico, né, de 1925, né, que é por isso que nós estamos festejando essa data. Ele morre em 1976. Ele nasceu em 1901, então em 1976 ele tinha 75 anos. A minha idade, mas eu vou aguentar mais um tempinho, tá? E a Margaret, aqui na verdade é Margaret Bohr, é a esposa do Bohr, que faleceu em 1984.
Então, nós estamos em 1989 e todos mortos. E agora vai aparecer aqui esses 3 personagens, tá? Mas por que, Bor? Você ainda pensa nisso, Margaret? Por que ele veio a Copenhagen? Não importa, nós 3 estamos mortos. Era 1941. E Heisenberg era um dos meus grandes amigos. Heisenberg era alemão. Nós éramos dinamarqueses. Nós estávamos sob ocupação alemã. Agora nada mais importa. Estamos todos mortos. E nos fomos. O mundo só sabe 2 coisas que eu fiz. Uma delas foi o princípio da incerteza. E a outra, a visita que eu fiz para Niels Bohr, Copenhague, em 1941. O princípio das incertezas todo mundo sabe, todo mundo entende. Mas ninguém entende a misteriosa visita que eu fiz para Bohr, Copenhague. De tempo em tempo eu tento explicar para os escritórios, os interrogatórios, para os historiadores, escritores, mas nada disso adianta. Se eu pudesse, eu explicaria, mas estamos todos mortos. Ninguém mais pode ser ferido, ninguém mais pode ser traído. Quando você pensa que pela primeira vez que ele trabalhou comigo, em 1924... Eu tinha acabado de terminar meu doutorado, e o Bohr era o físico atômico mais famoso do mundo. Em 1 ano, ele inventa a mecânica quântica. Mas isso saiu do trabalho dele com você. Sim, mas principalmente do que ele já tinha trabalhado com Max Born, com Jordan Pascal em Göttingen. E 1 ano depois, ele faz o princípio das incertezas. E você fez a complementariedade. Sabe, Bohr, eu nunca gostei muito dele. Você sabe muito bem disso. Eu deveria ter dito isso para você agora. Eu sei, querida. Nos anos 20, quando nos conhecemos, era claro que você não gostava dele. Mas na praia, com os meninos, ele parecia um membro da família. Ah, eu via algo muito estranho nele, mesmo naquela época. Ele era uma pessoa muito rápida, ele era muito ansioso. Muito rápido, muito ansioso. E aqueles olhos eram tão brilhantes, vigilantes. Muito brilhante, muito vigilante. Mas nada vai mudar minha opinião. Ele era um ótimo físico. Todos eles eram muito bons, Bohr. Todos aqueles que vieram a Copenhagen para trabalhar com você. Você tinha aqui, então, os pioneiros da física atômica. Mas quanto mais eu penso nessa situação, mais eu concluo. Heisenberg foi o maior deles. Parabéns. Bom, então vou começar contando a história do Heisenberg. E lembre-se que no final eu farei perguntas. Então, prestar atenção. Bom, em 1901, o físico que criou a maior quebra de paradigma da ciência. Tá? E eu vou falar um pouquinho dele. O Heisenberg, ele nasce em 5 de dezembro de 1901, na cidade de Würzburg, na Alemanha. Né? Ele era de uma família cristã luterana, tá? E como um cientista, essa aqui é uma frase do Bohr: mas no fundo do copo, Deus está esperando por nós. A história é longa, obviamente, é muita pretensão minha de tentar falar a história do Heisenberg em 50 minutos, que eu vou tentar, né? É muita informação. E aos 11 anos, por exemplo, né, ele estava, obviamente, no equivalente ao nosso ensino fundamental, o príncipe regente Ludwig, que era e depois virou rei, né? Ele recebeu uma abotoadura de ouro por ocasião da visita ao colégio. O que ele fez foi declamar um poema escrito pela mãe. Então, era um cara bem atiradinho, como a gente vai ver aí, esse tipo de coisa. O que ele gostava, o Heisenberg? Gostava muito e era um excelente pianista.
Então, ele gostava muito de música clássica, era um pianista bastante talentoso, e a prática esportiva dele eram caminhadas. Tá? Também isso daí era normal na Alemanha, né, e nos países europeus particularmente. Gostava de jogar tênis de mesa e ele gostava de estudar filosofia. Estudava muita filosofia, né, e já cedo, quando ele vai para a faculdade, ele já tinha um conhecimento muito grande dos principais filósofos, que também era um ensinamento muito forte que tinha na Alemanha na época. E ele fazia parte da juventude alemã. Então, esse é um ponto importante, que ele fazia parte da juventude alemã. A juventude alemã ela começa no século XIX. Tá? Eu vou fazendo um ponto de vista cronológico, tá? Então vocês vão ver. Então, a Primeira Guerra Mundial acontece, vai de 1914 a 1918, né? E os alemães estavam orgulhosos que eles iam realmente passar a cultura dele para o resto da Europa, e eles tinham um exército muito forte e que começa aí. E aqui tem vários personagens, né, que eu vou contando aqui para vocês. O Max Planck, também é importante essa informação, ele assina apelos aos povos cultos do mundo, intelectuais alemães, né, que eles tentavam justificar a guerra. A Alemanha invade a Bélgica e destrói livrarias na Bélgica que o Planck não acreditava. Na verdade, os intelectuais alemães eles não acompanhavam o que acontecia do ponto de vista dos políticos, né, ligados ao reinado. Tá? E o Max Planck, em 1918, acaba a guerra, eles achavam que eles iam vencer a guerra, e a Alemanha realmente entra numa crise enorme, né? A Alemanha provocou a sua própria ruína. A Alemanha foi transformada num pária internacional, excluída das nações de desenvolvimento. Então, os pesquisadores alemães eles não podiam nem participar, logo que termina a guerra, eles não podiam participar de congressos internacionais. No mundo científico, os alemães foram condenados ao ostracismo, não podiam entrar em conferências internacionais e publicar em muitas revistas. Só um parênteses, o Einstein tinha já saído, que ele já não gostava, ele sai da Alemanha e depois da guerra ele volta, e não só volta, como consegue os cargos da Universidade de Munique. Tá? Porque o Einstein também achava que a gente deveria manter aquela cultura científica alemã. Certo? Bom, Max Planck, que assinou o documento, né, e aí ele justificou, né, até parece o caso do que a gente está vendo aí, né, ele se arrepende, ele disse que não tinha lido o texto corretamente do manifesto dizendo que a Alemanha realmente tinha que ser a dominante na cultura europeia. Então ele se arrepende, né, e depois ele vai ser importante um pouquinho mais para frente. Enquanto aí, em 1919, ele estava preocupado em reerguer a ciência alemã, né? Então, enquanto a ciência alemã puder continuar da maneira antiga, é impensável que a Alemanha possa ser expulsa das fileiras das nações civilizadas. E, na verdade, eles começam de novo a reerguer a ciência na Alemanha sobre o Max Planck, era um personagem muito importante. Bom, na Alemanha, esse aqui é um movimento que começa no século XIX, que é a juventude alemã. Era um grupo de jovens, era um movimento muito forte na Alemanha, tá? Esse aqui. E o Heisenberg era um dos líderes de grupos aí. Então, eles saíam para caminhar, né? E eles gostavam de discutir música, olhar a liberdade, ficar na natureza, sempre tinha música folclórica alemã, enfim. E era mais ou menos assim, quase que uma reação à industrialização e morar em cidades e etc. Porque a Alemanha está tudo lá. Esse movimento, a princípio, ele não tinha nada a ver com política, né? Mas ele foi usado depois, isso já mais no final da década de 30,
a estética desse grupo, de você convencer os jovens e etc., foi usado pelo nazismo, tá? Que eu vou chegar lá e falar um pouquinho. Então, aqui é mais ou menos aqui algumas imagens, né? Que é a Ave Migratória, é o nome desse movimento da juventude alemã, Ave Migratória, né? Então, eram os jovens aí. Bom, agora já estou em 1920 e a decisão do Heisenberg de estudar física. Ele terminou o secundário e não entrou diretamente na universidade. Ele ficou muito doente, ele teve uma pneumonia ou alguma doença daí. Ele ficou muito doente e ele ficou em casa e não entrou na universidade aí. Ó. Bom, durante esse tempo que ele ficou em casa, ele leu um livro do Hermann Weyl, né? O Space, Time and Matter. Esse livro é um livro matemático que fala da teoria de Einstein, né? E era uma exposição matemática do Einstein. O Heisenberg era excelente em matemática. Ele, aos 13 anos, ele dava aula de matemática para vários alunos da faculdade já que tinham dificuldades em matemática. Então, e ele queria estudar matemática em Munique. Então, o pai dele era professor de grego, né? E falou para ele, então, vai lá e conversa marcou uma entrevista com um matemático, né? O Ferdinand von Liedermann, né? Que havia sido marcado aqui a influência do pai dele. E ele vai no escritório desse matemático. A primeira coisa era aquele escritório escuro, móveis escuros. Ele já começou a sentir medo, né? A sala bastante sombria. Aí o matemático aqui pergunta para ele que livro você leu recentemente. Aí ele disse que o livro que eu li foi Space, Time and Materials, do Hermann Weyl, né? Ele saiu da sala e falou, pô, eu não vou fazer matemática. Sem começar, já fui despedido, né? Aí o pai dele sugeriu para ele conversar com o Sommerfeld, que vocês já ouviram falar, né? Que é um físico famoso, que tinha um grupo muito bom, lá em Munique. Ele era o diretor, né, do instituto. E então o Heisenberg falou, então eu vou estudar física teórica com esse professor. Então ele entrou na sala do Sommerfeld, já era uma sala diferente, janelas abertas, ventando e sorrindo, já estava o Sommerfeld, né? E o Heisenberg já chegou dizendo, eu li o livro do Space Time, né, do Weyl e não sei o quê. Aí o Sommerfeld já falou para ele, você não precisa ser tão exigente, você tem que começar pelo começo, porque as coisas não vão cair no seu colo. Ou seja, você tem que estudar a física clássica, as equações de Maxwell, etc., porque não dá para você já querer olhar na relatividade. O Heisenberg tenta, ele era meio teimoso, né, timidamente contestar. Aí o Sommerfeld fala uma frase para ele, né? Quando os reis constroem, os carroceiros têm mais trabalho. No começo somos todos carroceiros, ou seja, vamos fazer tudo o que tem que fazer para chegar onde estão os reis. Bom, essa conversa com o Sommerfeld, obviamente, aí ele já saiu, vai lá falar para a juventude alemã, foi muito conversado. Na verdade, essa parte, tem vários livros, né? O que ele conversou logo depois que ele conversa com o Sommerfeld. E aí a mãe de um dos amigos dele fala, olha, você devia seguir música, você só fala em música, você toca muito bem, não sei o quê. Aí ele fala, não, francamente, confesso que me sinto tentado a desempenhar algum papel nisso, porque no papel nisso era na física moderna, ou na relatividade, ou na teoria atômica. Ele era meio ficcionado com a teoria atômica, né? Ele tem uma hora que ele está conversando com os amigos dele, ele fala, eu não entendo o meu livro de química do colégio. Botaram um átomo de carbono, uma bola, botaram 2 átomos de oxigênio e um clipe colocando os dois. Para que serve esse clipe segurando os 2 oxigênios? Na verdade,
não se conhecia, na verdade, uma ligação química. Os modelos de ligação química eram um modelo bem primitivo na época, e ele fala, pô, mas como é que se liga isso? Ninguém responde isso daí. Bom, então ele tem um início lá na escola de Sommerfeld. Ele chega na escola, aí logo o Sommerfeld fala para ele, que se tiver dúvida, pergunta para esse rapazinho aqui, que é o Wolfgang Pauli, né, que já tinha feito coisas, a diferença de idade é de 1 ano, né, e ele então fez um grande amigo que ele fez aí foi o Pauli. E a primeira pergunta que ele fez para o Pauli é o seguinte: o que eu devo estudar? Aí o Pauli, o que você gosta, né? Eu gosto de teoria, não gosto de experimento. O Paulo falou, eu também, mas eu tenho que saber o que os experimentais estão fazendo. Aí o Paulo falou, olha, existem 2 possibilidades. Esquece relatividade restrita. A relatividade especial já está toda resolvida. Você tem que olhar ou a relatividade geral ou essa coisa dos espectros atômicos aí. Essas órbitas do Bohr, que ninguém explica essas órbitas aí, o Sommerfeld não explica, ninguém explica isso daí. Né? Então, e era o que o Heisenberg queria escutar, né? Ele queria realmente entender as órbitas de Bohr. Bom, ele está lá no grupo do Sommerfeld, né? E o Sommerfeld fala para ele, né, que o Bohr ia em Göttingen dar um conjunto de palestras chamado Festival Bohr. São 3 palestras que o Bohr ia dar em Göttingen. Göttingen era um centro de matemáticos e físicos teóricos que tinha, né? Born, Jorna, Hilbert, Courant, James Franck, e tem uma série de importantes lá. Então ele vai assistir essa palestra. Ele não tinha dinheiro. A Alemanha, nessa época, é complicado, né? Ele não tinha dinheiro para ir até... Aí o Sommerfeld pagou as despesas dele e ele foi assistir esse festival. Estou falando aqui no começo, logo que ele chega na escola do Bohr, lá para ver as palestras do Bohr. Bom, durante a palestra, na terceira palestra, o Heisenberg faz uma pergunta chata para ele, né? Que o Heisenberg tinha estudado o trabalho do Kramer, né, que não explicava aquelas órbitas, por sinal, tinha uma discussão de não conservação de energia, etc. E o Bohr sente que o menino nem começou, já está fazendo essas perguntas. Acabou a palestra, terceira palestra, o Bohr pediu para dar uma... Nesse trajeto, né, nessa conversa, eles conversaram só de física. Tá? Aí tinha uma outra palestra que era do Einstein. Tá? Isso aqui, em 1922, né? Aí o Sommerfeld falou para ele, pô, vai assistir a palestra do Einstein lá em Leipzig. Né? Pô, ele não ia pedir dinheiro de novo para o Sommerfeld. Daí o pai dele deu dinheiro e ele foi assistir essa palestra do Einstein. Aí ele ficou aí que ele começou a tomar contato fortemente com a política na Alemanha do racismo, do nazismo que estava crescendo na Alemanha. Isso aí é 22. Na entrada do auditório ele recebeu uns panfletos, Ciência de Einstein, criticando Einstein, né? Que era uma ciência judia, né? E era distribuído por um físico, né, por um conjunto de alunos de um físico chamado Philipp Leonard, para vocês conhecem, foi o que fez o experimento do efeito fotoelétrico em 1999, que o Einstein depois mostrou o que era. Coisas da natureza. Então, isso daí foi um grande susto para ele, ele ficou muito assustado, e ele só foi descobrir que a palestra não tinha sido do Einstein no final, porque ele ficou muito assustado. No meio da palestra, ele viu que o Einstein não foi, porque o Einstein ele se recusou aí. O pessoal falou, não vai, que está perigoso lá. Né? Tinha muita gente na porta do auditório para movimento. E quem deu a palestra foi um outro prêmio Nobel, né? O von Loy, né? Que vocês conhecem aí
da difração, que também é um prêmio Nobel. E o Heisenberg, assustado com todo o problema, com o dinheiro certinho, ainda chega na pensão, tinham roubado a mochila dele. Roubaram a mochila, ele teve que depois, quando ele volta para Munique, ele vai trabalhar no campo 2 semanas para conseguir um dinheiro lá. Bom, em 23, então ele está lá no grupo do Sommerfeld, e naquela andança que ele deu com o Bohr fala para ele, olha, frequenta o Göttingen e trabalha com Max Born. Eu acho que você vai se dar bem lá trabalhando com o Max Born. Então ele está já em 23, você vê que é rápido, né? A tese não é que nem vocês, daqui a pouco estão tudo tirando doutorado, né? Ele precisava terminar o doutorado, ele ficou um tempão lá em Göttingen, né, com Max Born, estudando, né? E ele tinha que terminar essa tese. Aí o Sommerfeld, como orientador, né, em vez de dar um problema de física atômica, ele falou, não, para esse daí eu vou dar um problema tradicional em física, né? Por sinal, um problema bastante complicado. Só que ele tinha que fazer uma coisa que ele não queria. Para ele tirar o diploma, a tese de doutorado, defender a tese, ele tinha que fazer um exame experimental. Então, ele vai fazer um curso do Wien, né? Vocês também conhecem, né? E vai fazer o curso do Wien, e para ele aquilo é um inferno, né? Ele foi muito mal no curso. Eu acho que ele... aqui é uma coisa importante, que a tese dele, que o Sommerfeld propõe, é sobre a estabilidade e turbulência do escoamento de fluidos. Para quem conhece um pouco de fluidos, você estudar a interface de um fluido turbulento com laminar é um problema bem complicado, certo, James? Bem, isso daí o Heisenberg fez... E não chegou, né, mas fez várias propostas, depois teve uma discussão com um matemático aí, que depois eu vou falar, mas essa tese dele foi aceita, só que a banca dele eram 2 pessoas. O Wien reprovou ele, deu F. F é abaixo do nosso D, tá? E, só que o outro da banca era o Sommerfeld. O Sommerfeld deu A. Então, na média, ele passou. Então, quando vocês tirarem D, C, não se preocupem, vocês podem depois tirar o A, tal, B, e etc. Tá? E ele pegou o trabalho dele, submeteu na revista, por sinal, o editor da revista era o próprio Wien, que aceitou o artigo. Esse artigo foi publicado, foi um artigo bastante discutido, e esse artigo dele foi realmente, só muitos anos depois, mostraram que ele estava certo na solução que ele tinha dado. Ele não chegou a dar uma solução, mas encaminharam o problema de uma certa maneira, né? E aqui um parêntese somente, o matemático é bem famoso, é Fritz Noether, né? Esse daí, ele era de origem judia, e em 1934 ele começa a ser perseguido na Alemanha. Ele era professor na universidade, tiram a cátedra dele, né? E ele, eu acho que tinha um movimento muito socialista, e ele vai para a União Soviética. Só que ele vai para a União Soviética, logo depois o Stalin também morre e ele é assassinado na União Soviética. Então ele saiu de uma direita doente para uma esquerda doente. Então ele deu muito azar. Isso não aconteceu só com ele. Eu até chamo a atenção aqui de um grande físico, que, na verdade, foi um dos grandes importantes no que nós chamamos hoje de química quântica, o Hans Hellmann, que é do teorema Hellmann-Feynman, que ele fez bem antes do Feynman-teorema, só que a distribuição e ele tinha uma esposa que era judia e era do movimento de esquerda. Ele também vai para a União Soviética, e na União Soviética também o Stalin mata ele. Bom, enfim, terminou a tese, tudo bem.
Aí ele recebe, então, o famoso convite do Bohr, né? Aí ele vai trabalhar com Bohr em Copenhague, e ele chegando lá no grupo do Bohr, a primeira coisa que ele percebeu é que os alunos que estavam lá, os pesquisadores que estavam com o Bohr, sabiam muito mais física que ele, né? Ele fala que ele ficou impressionado e feliz da vida de ter tanta gente lá, que o Bohr era o centro ali de gravidade de vários físicos de toda a Europa. E fez uma amizade muito grande com Bohr, como vocês viram no início da nossa palestra aqui. Bom, aí estamos lá fazendo física, um dia, lá não dava para conversar muito, o Bohr convida ele para um passeio. Nada de falar de física aqui. O primeiro encontro era só física, aqui não tem física. Eles caminharam durante 3 dias, né? E o Bohr fez a primeira pergunta para ele. Me fale um pouco sobre a juventude alemã. Então, o Bohr já estava um pouco desconfiado para onde iam caminhar essa juventude alemã. Então, ele elogia aquilo que eu falei no começo para vocês da palestra. Não, a gente anda pelo campo, pelas florestas, vamos discutir filosofia, música, o folclore alemão, etc. Né? Aí o Bohr fala para ele, tenho sua permissão para fazer algumas observações históricas, ou falar da história, né? E aí começa um diálogo um pouco mais denso, né? A Alemanha, no século XIX, tinha humilhado a França, humilhado a Noruega, humilhado um monte de... Depois ele perde na Primeira Guerra tudo isso, né? Mas ele fez uma ampliação muito grande na Europa, né? Ele tinha um exército forte. E parece que os noruegueses, obviamente, invadidos pela Alemanha no século XIX, né, não gostavam muito. E ele fala a seguinte frase para o Heisenberg: para fundar impérios, primeiro é preciso conquistar o coração dos povos para a nova forma de convivência. Então ele dá alguns exemplos, né? Não que a Inglaterra fosse boazinha, mas a Inglaterra era de uma forma, a invasão diferente da Alemanha. Por isso que a Alemanha nunca não tinha África, Ásia, nada, né? Tinha a Inglaterra, tinha a França, e a Alemanha não tinha esse sucesso aí. Bom, pessoal, eu vou ler isso aqui, mas é importante aqui para a gente, né? Então, o Heisenberg vira nesse diálogo. Eles passaram 3 dias, não dá para eu contar toda essa história aqui, porque essa história ela é reportada pelo Heisenberg, pela mulher do Heisenberg, pelo Bohr e por um monte de historiadores. Aí vê que entendam como é que os historiadores conseguem isso. Aqui é uma visão do Fazio, mas nada que fuja ao mundo real. Tá? O Heisenberg fala o seguinte: o senhor falou do senso de disciplina prussiano e me disse que não é atraente para outras pessoas, mas os princípios de vida prussiana, a subordinação da ambição individual à causa comum, a modéstia na vida particular, a honestidade, o cavalheirismo e a pontualidade sempre me atraíram, embora mal utilizados pelos políticos. O Sr. Heisenberg, orgulhoso do seu sangue prussiano, né? Aí o Bohr, né? E aqui é uma representação de uma figurinha aí, né? Que são os cavaleiros teutônicos, né? E aqui é o Bohr que vai falar. Creio que reconhecemos as virtudes dessa atitude prussiana, mas preferimos dar espaços ao indivíduo, aos seus sonhos e projetos que permite o modelo prussiano. Só podemos fazer parte de uma comunidade de pessoas livres quando cada uma delas reconhece plenamente os direitos de todas as outras. A liberdade e a independência individual são mais importantes para nós do que a força advinda da disciplina externa. Esse é um conceito até hoje, assim, né? Se for na Noruega, aquela região ali, é isso mesmo, tá? Eles não estão muito preocupados com
Eles estão preocupados com eles, com a liberdade deles, e nada de coisa. Creio que o prussiano modela-se no cavaleiro teutônico, que fez voto monástico de pobreza, castidade e obediência, que difunde a fé com a espada na mão. Nós, da Dinamarca, preferimos os heróis das sagas islandesas. Recusam a servir a senhores que pudessem mandá-los para uma guerra que era do rei. Precisa tomar cuidado. Às vezes a gente entra numa guerra que não é nossa, é do rei. Todos eram guerreiros. Tá? Então, esse aqui é um resumo que eu faço disso para você tentar diferenciar a cabeça do Bohr da cabeça do Heisberg. Tá? Não estou dizendo quem está certo e quem está errado, vocês que decidam. Mas é uma visão. Né? Se alguém teve curiosidade de já ler contos islandeses e noruegueses, são tranquilos, são leves, né? Por isso que eles têm muito sucesso com contos infantis até os suecos. Né? Bom, tudo isso ia acontecendo. Aqui, ó, esse aqui é onde o Nelson estava aí outra vez passada, né, sentado. Esse aqui é uma das conferências, em 1924. Mas por que eu botei essa foto? Aqui está o Bohr, aqui está o Heisenberg, aqui está o Pauli. Este aqui não estou reconhecendo. Você reconhece? Quem? Eu não estou reconhecendo. Bom, mas é esse aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa aqui é a Lisa Meitner, tá? Era uma mulher, certo? Que em 1929 ela torna-se professor na Universidade de Berlim. É a primeira mulher, né, que vira professor em Berlim, em 1929, e ela era judia. E se fosse judia, não podia frequentar laboratórios. Então, era dado aos judeus na Alemanha, certo? Eu estou falando lá de 24. É ser teórico. Laboratório não podia alemão. Bom, estudou Pachu, aí ele teve depois de muita discussão com Bohr, o Nelson também já comentou isso aqui, né? Ele teve lá um problema, que ele tinha uma rinite alérgica, né? Que é conhecido pelo, como é que chama, doença do feno, alguma coisa assim parecida, e ele foi para essa ilha, e nessa ilha, eles, na verdade, aí até o Nelson me passou um artigo recente, ele já foi mais ou menos com esse artigo na cabeça, mais ou menos pronto, mas aqui é importante que essa ilha não tinha planta, aqui não tinha pólen para atrapalhar. Então ele ficou aí numa pensãozinha, né? E hoje, se você for nessa ilha, tem isto aqui, né? Que aqui eu não consegui traduzir, aí eu fui a única hora que usei o ChatGPT para traduzir isso, tá? Porque eu tive que usar aí, e em junho de 1925, aqui em Heligoland, Werner Heisenberg, então com 23 anos, realizou um grande avanço na formulação da mecânica quântica. A teoria fundamental das leis naturais no reino atômico, que teve um impacto profundo no pensamento humano. Então, esse é aquele trabalho que eu acho que foi com o Nelson comentou, né, de como isso surgiu, etc. Eu não vou falar desse. Esse é esse trabalho, né? Aqui é um físico prêmio Nobel que faz um comentário sobre esse artigo aqui, né? Porque a forma matemática que o Heisenberg, ele é um artigo bem chato de entender, né? Ou diria até muito difícil, né? E foi comentado já aqui, mas eu chamo a atenção aqui embaixo. Os físicos teóricos, em seus trabalhos de maior sucesso, tendem a desempenhar um de dois papéis. Eles são sábios, os artigos, né? Ou mágicos. Geralmente não é fácil entender os papéis dos físicos sábios, mas os papéis dos mágicos, ou seja, o artigo do Heisenberg, para ele, era uma coisa dos mágicos. 26. Aí Heisenberg fez esse artigo, já ficou famoso. Faço um outro comentário também importante, que a escola de Göttingen, eles começaram a se interessar, os matemáticos, pela mecânica quântica, depois da palestra do Bohr.
eles estavam preocupados, mas chegou uma confusão de experimentos, né? Que veio o modelo de Bohr, Sommerfeld e nada. O Sommerfeld é 16, isso, e nada mais acontecia ali, né? Então os matemáticos falam, vamos deixar isso de lado. Quando o Bohr vem e começa as discussões, esses 3 dias, eles voltam a atuar praticamente aí com a estrutura atômica. E o Heisenberg, em 1926, você vê que aí o Einstein, por exemplo, estava na Alemanha. Ele já estava na Alemanha, mas ele já sofria, tá? O fato dele ser judeu, né? Não era uma coisa ostensiva, assim, ostensiva quer dizer do governo, mas era do povo alemão, uma boa parte. E quem estava na plateia desse aí era o Max Planck, o Einstein, o von Laue, Nernst e outros, né? Que Berlim tinha um bom grupo teórico. E o Einstein pergunta para ele, mas você não acredita que alguma vez haverá uma descrição causal? E o Heisenberg responde, não, pois o comportamento quântico na verdade, só pode ser descrito em termos de probabilidade e observáveis. Então, eu peguei essas duas e logo no ano seguinte o Heisenberg publica o princípio da incerteza. Esse é a maior quebra de paradigma da ciência, é esta aqui. Porque toda a ciência física sempre foi baseado no determinismo. O trabalho de 25, os trabalhos de Born, etc., que falavam em probabilidade, mas nunca tinha ninguém colocado o fato de que você tem um limite da certeza. Então, esse aqui é o trabalho. Tem vários depoimentos a respeito desse trabalho, né? E eu acho que eu peguei alguns aqui, que é do John Wheeler, que é um grande físico, né? Ele está aqui com Einstein, né? Ele fala, o princípio da incerteza de Heisenberg é o conceito científico mais revolucionário desse século XX, né? Isso pode passar por 21, 22, etc. Mas nem todos vinham dessa maneira. Quem não achava que era uma coisa intermediária era o Max Planck, o Einstein, o de Broglie e o Schrödinger, que nunca estão. Mas, realmente, o princípio da incerteza, hoje, ninguém coloca em dúvida o princípio da incerteza. Por sinal, o Feynman tem uma frase que diz, tudo pode acontecer, mas o princípio da incerteza não tem jeito. Porque está ligado a uma medida e uma observação. Tá? Aí tem toda uma discussão do Einstein com o Bohr, que o Einstein fala que Deus não joga os dados com o universo, e o Bohr fala, para de dizer o que Deus tem que fazer, e isso virou uma coisa, mas sempre teve uma discussão muito rica, por sinal, entre o que nós chamamos de interpretação de Copenhague naquela época. O princípio da incerteza na física ele teve um impacto muito grande, obviamente, na filosofia, particularmente na epistemologia, ontologia e filosofia da ciência, né? Porque a partir de que eu diga que eu acabo com o determinismo na ciência, né? Então, isso daí na filosofia foi um prato feito. Então, tem vários trabalhos interessantes, que depois isso daí aparece claramente nos trabalhos de filosofia da ciência. Então, vamos lá. Princípio, desafiou as noções clássicas de conhecimento, realidade e determinismo que vinha desde a física newtoniana até a física e da física iluminista. 1927. 27, ele já era professor em Leipzig. Então, era o professor mais jovem na Alemanha, que para virar professor, né, você tem que ter uma idade um pouco avançada. Eu não conheço nenhum professor na Alemanha que, com 25 anos de idade, vira professor. E não só vira professor, como vira também uma nucleação de grandes físicos lá, certo? O Sommerfeld já estava quase se aposentando, né? Ele vai aposentar, acho que em 35, mas já estava lá. Mas o Heisenberg ele atraía muita gente. E aqui só um exemplo. Ele tinha Teller, tinha o Bethe, tinha o Bloch, o Weisskopf, o Weizsäcker e Peirce. Aqui o Peirce está escrito errado.
Você vê que todos, quase todos aqui, de 90% desses que eu coloquei, eram judeus, né, de família judaica. Aqui está o Peirce, e aqui, não sei se tem nesse slide próximo, não, mas é esse aqui. Esse aqui é o Bloch, do teorema de Bloch, né? E tem outros, tem o Teller, que depois vai fazer a bomba de hidrogênio, e outros aqui, né? Esse aqui, particularmente, o Peirce, que é esse aqui, eu tive prazer de conhecer. Já morreu, mas eu tive o prazer de conhecer. Ele esteve visitando a USP na época que eu fazia o doutorado. Bom, em 28, é só para passar aqui que é importante, o Heisenberg publica um artigo que ele diz a origem do magnetismo. Então, esse artigo é muito interessante, né? Que é aqui, para aqueles que fizeram o meu curso de o átomo de hélio no estado excitado, né? É esse trabalho aqui, esse dá para ler e entender bem. Tá? E só que ele cita aqui o Heitler-Lond, né? Que é a origem da química para explicar as ligações químicas. Então, para aqueles que fizeram o meu curso, né? Quando eu pego aquela molécula de H2, que eu tiro um elétron, né? Aparece toda aqui, que é o método de Heitler-Lond, que era uma combinação dos orbitais, né? Só que ele vai generalizar e estudar um monte de moléculas. E ele também usa um trabalho do Pauli, de 27, que é o paramagnetismo dos materiais, que o Felipe já falou para vocês aí do paramagnetismo do gás de elétrons. Ele usa para descrever essa aqui, que é o ferromagnetismo, né? Aqui, obviamente, são os spins. O que ele pegou foi uma teoria, praticamente a teoria clássica de Weiss, né, que é de 25, e o Weiss colocava dois momentos magnéticos lá, não sabia de onde vinha, né? Aí o Heisenberg faz esse trabalho. Eu estou falando isso porque o Heisenberg ele circulou muito na área de materiais, porque vinha das origens dele lá da teoria atômica. Bom, isso aqui eu já falei, né? Esse aqui é o Felix Bloch, né? Que é um dos maiores triunfos da mecânica quântica, foi a teoria do cálculo de bandas, ou seja, lá que a gente começa a entender o que são isolantes, o que é um semicondutor, o que é um metal, o que é um ferromagnético, o que é um antiferromagnético. Isso era mecânica quântica. Bom, esses quatro aqui estavam famosos no mundo e viajaram. Em 1928, viagem pelos Estados Unidos, né, o Sommerfeld, Pauli, Dirac e Heisenberg. Este é o Sommerfeld, Pauli, Heisenberg e o Dirac, né? E particularmente esses dois viajaram junto, né? Não viajaram junto, mas lá eles queriam conhecer o Yellowstone. E o Heisenberg estava preocupadíssimo, como é que nós vamos chegar naquele parque e saber onde estão os geysers todos, né? Só que quando ele encontra, o Dirac passa no hotel dele e já dá um mapinha com tudo certinho para ele. O Dirac esse era uma fera. Aí o Heisenberg dá um curso em Chicago, em 29, que é esse livro, que tem na biblioteca, eu acho que esse livro, se não tiver, pode comprar, tá? Esse é o livro do Heisenberg, que foi escrito em 29, né? Ele foi reeditado, né? Mas é interessante esse livro, que o começo do livro, ele dá vários exemplos do porquê do princípio da incerteza, né? Lá que está o microscópio eu acho que chama microscópio de Bohr, de Heisenberg, é o dos dois, né? E esse livro está aí. Aí ele viaja com Dirac para o Japão, ainda em 29, estavam viajando bem, que você pega um navio e fica no navio. E o Dirac é aquele certinho, quadradinho, né? Isso aqui também é relatado em vários lugares, que o Dirac pergunta para o Heisenberg que graça tem dançar, né? Mais ou menos assim, né? Você está vendo duas pessoas dançando? Eu gosto de dançar com mulheres bonitas, é a resposta do Heisenberg, né? E para o Dirac, que o Dirac não deve ter entendido nada. Aqui é uma conferência em 1930, já que aqui dá para reconhecer quase todos, mas eu quero chamar a atenção que aqui também tem um grande físico, que é o Landau. Tá? Em 1930, que era da União Soviética, você vê que ele frequentava lá também o Conselho do Bohr. Bom, Leipzig era um grande sucesso, jovens, talentosos, né? Em 1932, ele recebe um telegrama, né? Alguém sabe aí, lê isso aqui para mim?
mas está dizendo que você ganhou o Prêmio Nobel, tá? De 1932. Então, esse é o telegrama que ele recebe, o professor Werner Heisenberg, ele recebe em 32 o Prêmio Nobel, e ele vai receber só em 33, né, que é entregue só em 33, que recebe, é dividido entre o Schrödinger e o Dirac. Esse é 32, 33, 33. Bom, então, olha a data aqui, 33. É 32. O que acontece em 33? O Einstein, aí já não dava para ele sustentar mais na Alemanha. O Einstein não dava para ficar na Alemanha, daí ele foge para os Estados Unidos e vai para os Estados Unidos, o Einstein, da Alemanha nazista. E assume Hitler. Então acaba a República de Weimar, né? Na verdade, ele é nomeado chanceler da Alemanha, essa é uma história longa, mas, enfim, em 30 de janeiro de 33. Ok? Aí começam as coisas ficarem pior do que já estavam em alguns momentos. Isso aqui, gozado, isso aqui é 30, acho que eu já falei aqui. Bom, 33, o Heisenberg vai falar com o seu o top, né, que é o mais velho, que era o cara da coisa alemã, com Max Planck. E a conversa com ele, com Max Planck, é o seguinte: fico na Alemanha ou migro para os Estados Unidos? Ele tinha um monte de convite para ir para os Estados Unidos, né? Isso era 33. Né? E o Max Planck, obviamente, fala para ele, a decisão é sua, mas alguém precisa ficar para salvar a ciência alemã. O Planck tinha um negócio com a ciência alemã que não podia se destruir, era um negócio realmente forte, como foi na Primeira Guerra. Tá? Aí ele fala ele viu nisso, o Heisenberg, um dever patriótico e intelectual, de manter viva a física alemã, mesmo em tempos sombrios. Então, o Heisenberg decide ficar na Alemanha. Em 33, na outra conferência de Solvay, ela foi dedicada, aqui não está o tema, está dando para ler lá, né? O tema era a estrutura do núcleo, né? Então já estavam as órbitas eletrônicas bem definidas, como qual que é a estrutura do núcleo, né? E aqui está o Schrödinger, essa aqui é a Madame Curie, essa aqui é a filha da Madame Curie, a Elliott. E aqui está ruim a foto, porque essa foto aqui não pode ser reproduzida, né? E eu consegui fazer para tirar. Ela, a Lise, o pessoal chama Lise ou Lise, né? Ela não está aparecendo aqui, mas ela estava nessa conferência de 33. Eu estou chamando a atenção dela, que vai ser mais importante. Bom, Heisenberg, 35, Sommerfeld já está com 60 e tantos anos, 67 anos, e ele tem que se aposentar, então é professor titular, então ele tem que chamar um outro para ocupar essa cadeira. O Sommerfeld tinha vários bons candidatos, tá? Bethe e outros aí. Mas eles tinham uma preferência, os professores de Munique e os físicos bons de Munique, pelo Heisenberg. E eles escrevem uma carta para o ministro. Ó. Isso é 35, né? O Hitler era o chanceler, né? E ele escreve uma carta. Quem que escreve? O Gerlach, que vocês conhecem, físico famoso também, o Stern Gerlach, né? O Sommerfeld, Wieland e um matemático, talvez o Vinícius conheça, Cara Theodori, que era um físico, era um matemático importante lá na época. E escrevem para o ministro. Entre os alunos de Sommerfeld, Heisenberg é o mais brilhante, mais famoso e mais importante. Então, eles querem que o Heisenberg vá para Munique. Óbvio, Leipzig. Bom, então isso foi em 35, deram uma sugestão lá para o ministro, e isso agora começa o Heisenberg ser atacado na mídia alemã, né?
em 13 de dezembro, Stark fez um discurso na inauguração do Instituto, né, do Philipp Lenard, né, em Heidelberg. Que dupla. Dupla dura. Hoje, aí ele escreve assim, ó, o Stark. Hoje Einstein não existe para a Alemanha, mas infelizmente seus amigos e o formalista teórico Heisenberg, espírito do espírito de Einstein, deve ser condecorado através de uma nomeação. Ou seja, o Heisenberg iria assumir o lugar do Sommerfeld. Isso sai no jornal e a resposta do Heisenberg para os jornais é sempre muito bem educada, ele não sai da linha, tá? E daí é publicado nesse jornal, que era um órgão da SS, né? Ele era chamado de judeu branco na ciência. É o Heisenberg, o judeu branco na ciência. Quer dizer, eles estavam encarando o Heisenberg como um judeu e venha tudo isso. Aí o Heisenberg começou a ser vigiado pela SS. Tá? E ele escrevia, etc. Aí vem um outro, que é o mesmo, né? Que foi, o Stark foi Nobel em Física, foi um dos alemães que defendia uma ciência ariana. Tá? E, enfim, e ele mostra claramente que ele não gostava de um cientista alemão patriótico. Bom, em 39, eu pulei um pouquinho, eu quero 39, você vê que era 35, 36, 37, foram só escolher o substituto de Sommerfeld em 39. Esse, João Ninguém aqui, é um cara que estava lá, nada importante, né, na física, que sua nomeação foi oficializada em 1939. E foi um desastre para a física teórica de Munique. A física teórica de Munique, depois que ele assumiu, ela foi realmente mal, porque não tinha, porque os alunos que iam, aqueles pós-doc, que hoje chamamos de pós-doc, ou alunos de doutorado, pararam de ir. É interessante que a mãe do Heisenberg tenta interferir. Por quê? Esse aqui é um dos maiores nazistas, tá? Ele era o chefe da segurança e a mãe do Heisenberg conhecia a mãe dele. Ela mais ou menos... Então a mãe do Heisenberg, meu filho só estuda, não sei o quê, mas não adiantou nada, e etc. Bom, aos 35 anos, no dia 28 de janeiro, ele conhece a Elizabeth, que virou esposa dele, né? E aqui está a Elizabeth com ele, que foi numa dessas reuniões em que o pessoal tocando pianos, etc., e ela se apaixonou por ele, né? Bom, ele, obviamente que ele não estava bem, né? Se calcule, o cara, um alemão, patriota, naquela coisa toda, e sofrendo os ataques, né, de físicos importantes e usando a mídia alemã para esses ataques. Estava sozinho, a situação política e o consequente êxodo de cientistas alemães de origem judaica. O grupo dele praticamente acabou, né? Pesavam-lhe no peito. Ele foi atacado como judeu branco porque ensinava a teoria da relatividade de Einstein. Ele nunca deixou de ensinar a teoria da relatividade de Einstein, que foi proibido em vários lugares da Alemanha. Que você vê como é que é isso aí. Bom, então, ele casou, né? Aí tem uma frase aqui que eu coloquei para o Vinícius. Cadê o Vinícius? Não está aí, pô. Toda a verdade está contida na música e na matemática. Tá? Então, você precisa aprender música, Vinícius. Tá? Então, eles se casaram e tal, e o Heisenberg sofrendo. Ele aqui eu tirei isso aqui de uma revista que fala, mas esse Oziestick, não sei se é assim que pronuncia, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz.
E os alemães não gostavam dele, né? Porque era pacifista, etc., liberdade de pensamento, expressão, etc. Bom, eu voltei um pouquinho, né, no tempo. Né? Agora, voltando 38, então ele tem os 2 filhos. Um ele coloca o nome de Wolfgang, em homenagem ao colega e amigo Pauli, né? E Maria. Então, são gêmeos, e eu não podia fazer uma gracinha, dizer, parabenizando Heisenberg pela criação de pares, né? Porque tinha discussão do elétron buraco, né? Então, parabenizando a criação de pares aqui. E eles tiveram mais 5 filhos. Então, era um monte de filhos, alguns famosos neurocientistas, biólogos, físicos, etc. Em 38, eu vou andar um pouco mais rápido, mas agora encaixa a história aqui. Em 38, Otto Hahn, alemão, que trabalhava com a Lisa Meitner, que ela depois foge, vai morar na Suécia. Em 38, ela já está na Suécia. Este aqui era aluno de Bohr, sobrinho da Lisa, que estava no grupo do Bohr, judeu, né? E eles descobrem a fissão nuclear. O experimento do Otto Hahn, ele manda para a Lisa e ela manda também e discute com o Frisch, que estava em Copenhague, ela na Suécia, e escreve para ele e fala: é fissão nuclear. Então foi 1938 descoberto a fissão nuclear. Então você vinha ao neutro, quebrava nesses núcleos e liberava energia. Ok? Ok, o que fez? E aquele lá era estudante de Bohr, falou para o Bohr. O Bohr levou essa informação em 1939, eu acho que foi... Não. Em 38, Natal de 38, a Lisa confirma que aquilo é realmente uma fissão nuclear. Aí foi passada essa informação e já em janeiro de 39, o Bohr leva essa notícia para os Estados Unidos, a partir de uma conferência, né, na Universidade de George Washington, e mostra que realmente é possível uma fissão nuclear que libera energia. Então, teoricamente, era possível construir a bomba atômica. Tá? Então, 39, nota bem, não começou a guerra ainda, tá, gente? 39, o Heisenberg é convidado para ir nos Estados Unidos. Por que os americanos convidaram o Heisenberg? Eles queriam convencer o Heisenberg a ir para os Estados Unidos. O Heisenberg era considerado o cara mais brilhante, né, nesse campo. Né? Se era, não era, não estou entrando aqui. Os americanos consideraram e queriam levar, nada explícito. Né? Aqui ele está com o Goldsmith, é um físico holandês, né? Vocês lembram do spin do elétron, né? E aqui está o Fermi. Tá? Então, vamos convencer o Heisenberg. E o Heisenberg falava que não ia deixar a Alemanha, etc. etc. Mas essa viagem nunca ficou claro para os americanos que ele aceitou esse convite em 1939. Parece que ele queria uma conversa final com os velhos amigos, muitos deles judeus expulsos das universidades alemãs após a ascensão de Hitler ao poder em 1933. Heisenberg sabia que precisaria da ajuda deles quando se tratasse de reconstruir a ciência alemã após a guerra. O Heisenberg já estava desconfiado, como aconteceu com a primeira. E essa é o que os historiadores acham, que uma hora ia ter que reconstruir a ciência alemã, mas para os alemães nazistas, a Alemanha ia dominar o mundo e etc. Havia pensado tudo muito cuidadosamente. Por quê? Porque em maio de 1939, ele já tinha comprado uma casa para a família dele, num lugar retirado, que é Urfeld, bem ao sudoeste da Espanha, né? A família fica lá, e não na casa dele em Leipzig. Né? Então, ele
estava preparado que ia acontecer a guerra. E aí, em setembro de 1939, início da guerra, abril de 1940, a Alemanha invadiu a Dinamarca. Ele invadiu a Dinamarca, ele estava com medo que a França e a Inglaterra fossem para a Dinamarca, quer dizer, o Hitler, né, estava com medo, então ele invade aqui Copenhague em 1940. É interessante, isso que eu coloco também, aí é mais dos historiadores, né, que os alemães, aqueles nazistas experimentais, eles praticamente desprezavam os teóricos. Aí, quando estoura a Segunda Guerra, eles começam a ir atrás dos teóricos. E qual é o teórico que pode mais assim ficar junto deles? Era o Heisenberg, não tinha jeito, era o mais famoso. Mas aí eles começam a escutar os teóricos porque eles estavam interessados também na fissão nuclear. Porque Otto Hahn era alemão e fez a fissão na Alemanha, né? E Heisenberg é convidado a juntar-se ao projeto Urânio. O projeto Urânio é o projeto que iria discutir a formação da bomba atômica alemã. A partir de então, a família ficou complicada. Ele mal via a família e ele logo vira o chefe, que seria o Oppenheimer do projeto Manhattan, né? Aqui o Heisenberg vira o chefe do projeto da bomba atômica alemã. Otto Hahn e esses daqui eram amigos dele, né? E eles foram com eles, eram alemães, e foram participar desse projeto. Isso foi final de 39, começo de 40. E ele é convocado aqui por o diretor aí militar, né? O chefe do programa ficou o Heisenberg e, obviamente, tinha os militares, né? Que nem o projeto Manhattan, não era o Oppenheimer, né? Tinha o general lá em cima que ditava as normas. Em 1941, como foi mostrado aqui, no início dessa palestra, Heisenberg visita Bohr em Copenhague. Então, o que o Heisenberg foi fazer em Copenhague? Então, essa é uma coisa complicada. Aí, isso passou-se muito tempo, viu, gente? Nunca eles falavam do que aconteceu, mas chegou um momento que o Heisenberg, numa entrevista, ele explica que a sua intenção era convencer os cientistas nucleares de ambos os lados da guerra a impedir o desenvolvimento de uma bomba atômica, afirmando aos dirigentes de seus países da dificuldade técnica e econômica tornavam essa tarefa impossível num futuro imediato. Afirmou que pretendia informar a Bohr que os nazistas sabiam que a fissão nuclear era possível, mas que ele estava em uma posição de convencê-los do contrário, e queria que Bohr convencesse os cientistas aliados o mesmo. Ou seja, o Heisenberg diz, Bohr, eu vim aqui para a gente enrolar. Eu enrolo os alemães e você enrola lá os americanos, né? Porque o Bohr também ele estava aqui, obviamente, na Noruega, tá? Que logo depois ele tem que sair da Noruega, porque daí a coisa vai ficando... E o Bohr diz o seguinte, tá? A visão do Bohr. Ele não gostou dessa entrevista do Heisenberg e respondeu. Ele, durante a visita... O jovem, né? Aí que está meio português aqui. Durante a visita, o jovem se gabava não apenas da vitória da Alemanha, mas também de sua capacidade de construir uma bomba atômica em um futuro próximo. A intenção de Heisenberg era convencê-lo a ajudar os alemães, enfatizando a probabilidade de vitória alemã. E pior ainda, ele tentou desonrá-lo, tentando fazê-lo repassar informações sobre o esforço nuclear aliado. Então, os dois realmente tinham visões bem antagônicas aí, né? E aqui o que o Bohr está dizendo, que, na verdade, o Heisenberg falou, vem para o nosso lado que nós vamos dominar o mundo.
Bom, então as duas versões são essas, como um herói que tentou salvar o mundo do pesadelo atômico, um vilão que queria tirar vantagem do amigo para garantir a vitória da Alemanha de Hitler. Então, vocês vão responder. Isso que foi apresentado no início é uma parte de uma peça chamada Copenhague, esse escritor aqui. E é interessante essa peça, eu botei isso aqui porque é uma coisa que fica marcado na peça, é uma frase que ele atribui ao Bohr. Quando eu jogava tênis de mesa com você, Heisenberg ele está falando, né? Eu fazia para me divertir. Você jogava para ganhar com sangue nos olhos. E sangue dos olhos é meu porque a expressão é um pouco pior que essa, tá? Então, o Heisenberg era aquele... Bom, enfim. Em junho de 42, aí o grupo do Heisenberg, que ele liderava, eles informam ao Albert Speer. O Albert Speer era o ministro do armamento da guerra, então era acima do Heisenberg, que não estavam em condições de construir a bomba atômica com os recursos disponíveis. Entregue que a bomba atômica não ia sair em menos de 3 a 5 anos. Na verdade, o Hitler nunca colocou muito dinheiro. Se vocês compararem Manhattan com o que a diferença é brutal. É em todas as dimensões, até da quantidade de urânio. Mas isso daqui era uma verdade que o Heisenberg comunica. Ele queria mais dinheiro. Mas o Hitler estava querendo botar dinheiro na V2, né? Como é que chama lá? As bombas V2, né? Do von Braun. Isso. Então, ele nunca se preocupou muito com esse projeto nuclear. Então, nessa conferência que ele decide a divisão de dinheiro, e o dinheiro não era um dinheiro muito grande. Bom, em 42, agora eu vou passar lá para os Estados Unidos, né? O Fermi, ele liderava um grupo, né, em Chicago, que era tudo feito debaixo de uma quadra de squash, né, bem escondido, né? Ele consegue uma reação nuclear, uma cadeia controlada, né? E quem trabalhava com ele era o Szilard e o Wigner, Anderson, Herbert Anderson, Walterzinho, que eram físicos importantes, e particularmente esses dois aqui são bem importantes. Isso aconteceu no dia 2 de dezembro de 1942. Eu posso, se vocês lerem os relatórios, a Alemanha estava longe de conseguir uma cadeia controlada. Opa! Ih, saiu tudo o ar aqui. Cadê? Chama os universitários. Então, nota bem, o que aconteceu? Em 42, o Heisenberg percebe que estava faltando grana. Na verdade, não era só grana que estava faltando gente também. Tá? Não dá para comparar como é que foi colocado isso no projeto Manhattan. E outra, depois tem uma conclusão final, que vou falar aqui, mas já adiantando, o Heisenberg também não era um gestor. Essa coisa é muita coisa. Para quem assistiu o filme Oppenheimer, o movimento lá é frenético. Tá? Não dá para ficar lá fazendo continha, etc. etc. Então o Fermi liderou uma equipe, ele era do projeto Manhattan, né? Essa equipe do coisa era para exatamente a realização controlada. Com isso, você começa a fazer a conta de quanto de urânio agora que eu vou precisar para fazer isso. E como é que eu controlo isso? Então, eles construíram um reator, blocos de grafite, com urânio metálico e óxido de urânio. Obviamente, tem que ter uma quantidade de urânio 235 grande e os hastes de cádmio para reagir. Então, a hora que se puxa essas hastes de cádmio, aí começa um processo da fissão nuclear, né? E aí que o Fermi fala, tornou-se autossustentável, né? Que se não fosse ia explodir tudo, né? Então estava tendo uma reação que tinha um moderador de grafite e foi a primeira vez que tinha uma reação controlada
na história. Isso foi em 2 de dezembro de 1942, na Universidade de Chicago. 42, não sei por que eu pulei 44, mas só para dizer que em 44 o Otto Hahn ganha o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel é dado para a Suécia. A Suécia era aquele café com leite na guerra. Ela não apoiou, ela ficou neutra, mas ela deixava os alemães circularem lá muito bem dentro da Suécia lá, certo? E o comitê sueco deu para o Otto Hahn e não deu para nenhum dos dois. Esse aqui foi um dos maiores erros do Comitê de Nobel até hoje reconhecido. Ela não ganhou esse prêmio, mas depois ela ganhou um monte de prêmios nos Estados Unidos, na Europa toda, a Lisa Meitner. Bom, 44, aí nos Estados Unidos é criado uma missão secreta, né, chamado ALSUS. E ela era coordenada, aqui eu acho que não está o nome aqui do... Leslie Groove. Quem assistiu Manhattan esse é o generalzão que aparece toda hora lá. Ele convidou para tocar a parte científica dessa investigação ALSUS o Goldsmith, que era aquele físico do elétron, etc, etc. Tá? E esse é um livro, aí eu tenho, se quiser depois o pessoal que estiver interessado, né? E aqui é o relatório dele. Então a missão era realmente, qual que era a missão deles? Descobrir o que os alemães estavam fazendo, descobrir aonde os alemães estavam conseguindo urânio, e descobrir aonde os alemães estavam conseguindo água pesada, aonde os alemães estavam conseguindo grafite. Tá? Urânio, os alemães usaram muito a Bélgica, né? E depois eles descobriram, então, enfim. Então, o chefe científico era o físico teórico e judeu, né, porque ele, por sinal, ele tinha saído da Europa para os Estados Unidos, também perseguido, porque a Europa era bem complicado. Teve uma interação com os grupos lá, Sommerfeld, Heisenberg, etc. E assumiu esse projeto aí. Ok. E outra coisa que eles não queriam que os russos pegassem o Heisenberg. Então, essa era uma jogada. Onde está o Heisenberg? Certo? Que isso daí vira uma hora, depois do final da guerra, divide a Alemanha lá e vai, quem ficou para o lado de cá, fica aqui, quem não ficou para o outro lado. Então, aonde está o Heisenberg? Não só o Heisenberg, como o grupo que está em volta do Heisenberg, né? Então, tinha tudo isso. O Heisenberg tinha um círculo chamado Kleisal, certo? Que eram de generais e alguns grandes empresários, e eles sondaram o Heisenberg, se o Heisenberg queria ser membro, que eles estavam planejando um assassinato do Hitler. O Heisenberg, essa é uma coisa controversa na história, mas o Heisenberg sempre evitou fazer parte desse grupo. Ele não fez parte desse grupo, esse grupo depois não deu certo, né? Esse grupo foi totalmente... mataram todos eles, né? E foi liderado por esse. Aqui está onde ele entrou com uma mala, né? Botou a mala no lugar que o Hitler sentava. Nesse dia de reunião, o Hitler sentou do outro lado. Então, estourou e mais nada aconteceu. Isso foi em julho de 1944. O que esses generais já estavam percebendo? Que a Alemanha não ia levantar, porque os Estados Unidos já tinha entrado também na guerra, muito forte, né? E volta aí. Aí, aqui era o lugar que o Heisenberg tentava fazer o grupo, né? Fazer, acho que é Berlim, né? Fazer a fissão controlada, só que em janeiro de 45 começaram já a bombardear Berlim, né? Então eles fugiram e foram para esse Haigerloch. Para quem for na Alemanha dá para visitar esse lugar, né? E embaixo do mosteiro tem uma pedra, aqui tem uma caverna, é a caverna onde eles faziam o experimento, porque o Heisenberg mudou todo o material. E esse aqui era o reator, o modelo do reator do
lá para fazer a fissão controlada. Isso aqui são partes de urânio que ele vai entrar, vai ficar no lugar que os nêutrons vão ser desacelerados, depois que se faz uma produção em cadeia. Isso nunca foi feito. Então, a Alemanha, em 1945, ela invade aí e já estava lá. Aquele Alço já estava sabendo que eles estavam aí nessa região. Tá? Então, eles vão. E cadê o Heisenberg? Né? Capturam tudo. Aqui estão aparecendo. Estou terminando. Né? E vem aqui. Então, o Heisenberg percebe e foge de bicicleta. Ele queria ver a família. Ele tinha que ver a família. Tinha 7 filhos, pô. E ele de bicicleta, durante o dia ele dormia escondido no mato, à noite ele pegava a bicicleta e ia para a casa da família, que estava a 200 quilômetros de lá. Essa data não se sabe direito quando ele saiu, você sabe que ele levou 3 dias para chegar lá. Em 3 de maio de 1945, ele é capturado em Urfeld, lá com a família, com os agentes da Alsos. Certo? Em 3 de julho de 1945, ele é enviado para a Inglaterra, no Farm Hall. Então, não só ele, né? Mas estava lá o Otto Hahn, o Weizsäcker, que era um grande amigo dele, né? Esse físico também importante, o von Lauer, o Gaelic e mais 5 físicos. Então, são 10 que ficaram confinados nessa casa, com escutas. Então, toda a conversa deles foi gravada. Esse livro, se vocês tiverem paciência de ler, tem toda lá o que eles foram gravados. A gente não sabe se eles sabiam que estava sendo gravado ou se não sabiam que estava sendo gravado, tá? Porque é muito estranha a conversa. E ficaram lá. E outra, estava na Inglaterra, estava seguro. Os russos não podiam pegar esse daí. Tá? Lembre-se que era a União Soviética, né? Que já começa a Guerra Fria de uma maneira muito forte. Então, eu estou chegando ao final, aí a conclusão do Alsos, né, ela muda, né, depende de quando você lê. Né, hoje em dia sabe-se que os alemães não iam ter condição de competir com os americanos. Né? O Heisenberg não era um grande administrador, eles não tinham suficiente urânio para fazer isso, né, e eles não chegaram nem a fazer uma fissão controlada. Né? Então, o Heisenberg, quando ele ficou lá aqui, né, eles comunicaram a ele, caiu uma bomba em Hiroshima. Né? Aí o Otto Hahn caiu em depressão, chorava, daí os alemães chamavam ele de bebê chorão, ele chorava muito. Ele virou um dos grandes líderes contra a fabricação da bomba nuclear. O Heisenberg também, mas o Otto Hahn foi o grande líder nisso na Alemanha, de fazer qualquer pesquisa nuclear. Só que quando eles fizeram essa conta, o Heisenberg começou a fazer conta, e o Heisenberg percebeu que água pesada não ia dar certo, tinha que ser o grafite. Mas, enfim. Bom, acabou a guerra, gente. Tá? E o que o Heisenberg fez? Tentou voltar na comunidade. Como ele ficou do lado dos aliados, os aliados, não só isso, como deram para ele assumiu posições importantes, como ele virou diretor do Instituto Max Planck. Né? Só que se fosse do outro lado, as coisas podiam ser diferentes. Então, a Alemanha queria reconstruir a sua coisa. Então, ele foi trabalhar em muita coisa. Né? O Heisenberg, em 1958, ele faz um artigo que o que eles queriam fazer? A unificação, que é até hoje, né, da mecânica quântica com a relatividade geral. Né? Então, ele e o Pauli começam a discutir, e ele escreve, e ele numa entrevista, ele fala que ele e o Pauli descobriram a equação básica do cosmos. O Pauli ficou pé da vida, escreveu uma carta para ele, dizendo que aqui estava o quadro dele. Mandou um papel em branco, né? Falta só detalhes para virar um Tiziano. Né? Então, aí eles se entenderam e eles foram, logo em seguida, eles foram dar uma palestra em Como, na Itália, os dois, para falar o que eles estavam pensando da equação do cosmos. Não que tinha alguma coisa definitiva. Né? Só que daí o Niels Bohr chutou o balde, o Schwinger também,
Todos concordamos que sua teoria é maluca. A questão que nos divide é se ela é maluca ou bastante, né? Coisa assim. E o Schwinger faz um comentário tipo, pô, esse pessoal quer, durante a geração dele, descobrir tudo, né? Então, aí fica aqui. Não passa de mais um sintoma da ânsia que aflige cada geração de questões fundamentais respondidas durante sua vida. Então, eles tinham feito grande coisa na mecânica quântica, mas até hoje isso é um problema em aberto, né, etc. Pauli, logo em seguida, você vê, dezembro, aquilo lá uns meses depois o Pauli morre. Não lembro do quê. Bom, ele gostava acho que foi. Aí o falecimento de Niels Bohr em 62, o Heisenberg ele assume a direção do Max Planck. Aí o Heisenberg começa a ganhar muitos prêmios. Aqui o Heisenberg é junto com o Peirce, tá? E eles estão recebendo a medalha Max Planck. Aí todo ano tem a conferência dos nobelistas. Aqui o Heisenberg, ele sempre foi a pessoa rodeado pelos jovens doutores, pós-docs, etc. Nobelista, ele se reúne todos os ganhadores de prêmio Nobel em física, né? Aqui ele recebendo a medalha Niels Bohr, do rei da Dinamarca. Aqui está a princesa, aqui está o rei, né? Aqui com o presidente da Alemanha, aqui com um amigo dele, o Weizsäcker, também numa reunião dos nobelistas, e o Heisenberg morre de câncer renal em 1976, né? Morreu cedo, né? Muito triste aí, né? Mas aí a Margaret, que é a esposa do Bohr, morre em 84. E em 1998, morre a Liz, em 98. Esse livro, para quem gosta de cartas românticas, eu tenho o livro, são 350 páginas do Heisenberg escrevendo para ela. E esse livro foi publicado agora. É muito recente essa publicação, porque as filhas moram nos Estados Unidos e resolveram publicar, porque foi a morte em 98, né? Depois estava com a Liz, né? Elizabeth, que ele chamava de Liz. Aí publicaram esse livro, My Dear Lee. É bem interessante esse livro aí. E hoje, gente? Cadê os meninos? E hoje, aqui nessa figura, eu botei duas figuras aqui para vocês. Uma, vocês estão acompanhando o êxodo de cientistas dos Estados Unidos? O presidente americano proibindo a entrada de estrangeiros em universidades americanas? E aonde estão os cientistas americanos? Bom, e aqui, você sabe onde que é? Faixa de Gaza. A morte em faixa de Gaza está qualquer coisa, muita criança morrendo todos os dias de uma maneira assim que é difícil de controlar. E o mundo não resolve, né? Nós estamos vendo tudo isso, né? E agora é fome, porque não deixam nem entrar comida lá. Então a morte é uma morte das piores. Então a gente vive isso. E vocês tem que estar atento ao que fazer. Tá? Isso é uma coisa muito importante. E esse viveu a angústia da decisão. Tá? Querido Werner. Querida Liz. Quanto tempo! A decisão foi sua. A gente não pode deixar a nossa necessidade de fazer decisões. Eu sei, mas somos condenados à liberdade. Por mais que essa liberdade gere angústia, gere náusea,
queria que fosse só a angústia da morte, ou qualquer outra, mas é uma angústia apenas pela decisão. Até porque não existe nenhum Deus ou autoridade superior que possa dizer o que deve ou não deve ser feito. É verdade, Margaret. A existência, ela precede a própria essência, em termos que primeiro a gente nasce e vive esse mundo e as nossas decisões, elas formam quem somos. Sabe, Bo, a gente é totalmente responsável por nossas escolhas. A gente não pode culpar elas por fatores externos ou até mesmo pela natureza humana. Ir para a guerra ou até mesmo ficar cuidando da família ou imigração dependia só dele. Essa história me lembra muito aquele livro de Sartre, de um jovem rapaz que não sabia se ele ia para a guerra lutar contra os nazistas ou se ele ficava na França e cuidava da mãe. Mas bem, nada disso importa, porque no final das contas não existe uma essência pré-determinada que vai decidir pela gente. Nós que decidimos. Elizabeth, a existência precede a essência. Primeiro a gente existe para depois nos entendermos pelas nossas decisões. Mas sabe quando a gente culpa forças externas pelas nossas decisões, Werner? Isso é má fé, querido. Independente da decisão, ela vai definir quem é, quem eu sou, quem somos. Eu só sei que a liberdade da decisão vem junto com a responsabilidade. O futuro, ele é feito de projetos e, ao tomar decisões, estamos projetando o nosso futuro. E não só isso. É um movimento para além do que somos, em direção ao que a gente quer ser. Porque, no final das contas, criar ou não a bomba atômica não é uma simples decisão, ela é um ato que define quem somos. E a gente não pode escapar da liberdade, porque ela é a nossa própria condenação. O ato da existência humana, o ato central da existência humana é a decisão. E a liberdade é inevitável. E com ela vem a responsabilidade sobre toda a nossa vida. Elon, Escola de Ciência.